Olá, seja você muito bem-vindo, bem-vinda à nossa live, à nossa transmissão ao vivo. Hoje nós iremos falar sobre a opinião no jornalismo contemporâneo. Sou o jornalista professor Jones Moura. Essa transmissão é uma realização do curso de jornalismo de comunicação social com habilitação em jornalismo da Faculdade Boas Novas, que é uma instituição de ensino superior localizada na cidade de Manaus. Desde 2005, a FBN, como é conhecida, prima pelo rigor acadêmico com a missão de promover a educação superior, com a formação integral de homens e mulheres e também o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Nós agradecemos à direção-geral da Faculdade Boas Novas, em especial a diretora-geral, doutora professora Maria José Costa Lima, a coordenação do curso, na pessoa do professor Hernan Herrera Gutierrez, todos os professores do curso de jornalismo da FBN que participam desse bate-papo a partir de agora sobre jornalismo opinativo, que é um gênero do jornalismo especializado e que faz parte do plano do projeto pedagógico da FBN em razão de sua importância para a sociedade como um todo. Então, hoje, participam comigo aqui desta transmissão os professores Hernan Gutierrez, coordenador do curso, como já apresentei, professor Tiago Herculano, professora Carla Castelo Branco, também a professora Tatiana Lima da Silva. Saudações aos queridos professores, a começar pelo coordenador do curso de jornalismo, professor Hernan Herrera Gutierrez. Tudo bom, professor Hernan? Uma boa noite, seja bem-vindo aqui à nossa live para falar sobre jornalismo opinativo ou a opinião no jornalismo. Bem-vindo. Muito boa noite, professor Jones. Muito obrigado por estarmos aqui nesse momento fazendo essa discussão. Faço extensivo esse agradecimento aos professores que estão aqui também presentes, a professora Tatiana Lima, a professora Carla Castelo e também o professor Tiago Herculano, que estão aqui nesse momento, separando esse momento da noite para falar um pouco com os nossos acadêmicos e com a sociedade geral sobre um tema tão importante e tão discutido durante os últimos tempos. Eu falava hoje à tarde com o Roger Luque, do nosso programa de rádio, o FBN no Ar, que o jornalista, o acadêmico de jornalismo, precisa de temas como estes, porque são temas muito atuais. Nós vemos cada vez mais esse formato de opinião sendo trabalhado, sendo aplicado, e com o surgimento das redes sociais, cada vez mais nós temos aí uma diversidade de meios através dos quais são estimuladas, são veiculadas opiniões. Será que todas elas são jornalísticas? Será que todas elas têm um cunho voltado para a comunicação profissional? É isso que nós vamos tentar estabelecer essa noite, por isso iniciamos os trabalhos aqui agradecendo a essa equipe maravilhosa que está aqui, esse time de professores qualificados da Faculdade Boas Novas, e também agradecendo a todos os nossos espectadores, os nossos internautas acadêmicos da FBN e da sociedade de um modo geral. Excelente, professor Hernan. Eu ia começar com os cavalheiros como comecei, mas o professor Herculano teve dificuldade aqui no stream, na conexão. Então, eu vou passar aqui a professora Tatiana Lima. Oi, professora. Satisfação enorme poder ter esse encontro aqui com a senhora e os demais professores. Boa noite a todas, a todos, né? Obrigada, professores. Vamos ver se a gente consegue resgatar um pouco. Acho que eu travei, né? Voltei. Estamos ouvindo bem, professora. Resgatar um pouco alguns princípios jornalísticos que vêm sendo diluídos aos poucos, né? Desrespeitados, deslegitimados. Então, vamos tentar discutir isso, como o professor Renan falou. Né? Será que as opiniões são ou não? Mas vamos lá. Boa noite a todos. Né? Vamos trabalhar Boa noite, então. Vamos lá. Professora Carla Castelo Branco.
Olá, boa noite a todos e a todas. Boa noite, professor Jones, professor Hernan, professora Tatiana. Boa noite a todos que já estão presentes aqui conosco, é uma satisfação muito grande. Sem dúvida, é um assunto muito interessante, muito pertinente aos dias atuais. Falar sobre gêneros jornalísticos, falar sobre opinião no jornalismo, é um assunto muito presente, inclusive nas nossas diretrizes curriculares nacionais, são conteúdos exigidos pelo ENAD, então sempre é muito gratificante e, ao mesmo tempo, enriquecedor falar de assuntos dessa natureza. Então, eu convido você que está aí conosco a ficar até o final, porque nós vamos estudar, vamos analisar e vamos refletir vários assuntos relacionados à comunicação como um todo. Obrigada, professor. Muito bem, daqui a pouquinho, então, a gente tenta contato novamente aí com o professor Herculano, e não pode faltar essa discussão, não. Está entrando aqui, deixa eu anexar aqui o professor Herculano, Tiago Herculano. Ouvi logo boa noite dele. Ô, professor, boa noite. Boa noite, professores. Perdão aí, tive um probleminha aqui no computador e estou voltando agora aqui do celular. Boa noite a todos aí. Estão presentes, professora Tatiana, professora Carla, professor Jones, professor Hernan, todos que estão aí. Uma boa noite a todos e espero que o debate de hoje, nossa conversa, seja muito produtiva. Legal, vai ser sim. Já temos, inclusive, algumas participações, até perguntas aqui, a gente vai já colocar essas perguntas aqui na tela. Mas, vamos lá então, né? Para essa conversa, tratar aqui de um tema que tem ganhado um espaço amplo nas mídias tradicionais, já tinha o seu espaço nas mídias tradicionais, mas principalmente agora com esse período de convergência de mídias digitais, de redes sociais, e os assuntos que até então não eram muito discutidos, como política, justiça, economia, saúde, o esporte nem tanto, né? Mas são assuntos que vêm à tona agora, à flor da pele. Porque quando se fala de opinião, a gente vai para o dicionário e a gente vê que o significado da palavra opinião quer dizer aprender a pronunciar, né? Aprender a se expressar ou se expressar, maneira de pensar, uma maneira de ver, uma maneira de julgar, de fazer uma avaliação ou mesmo uma análise. Também pode ser um julgamento pessoal, parecer ou um pensamento. Isso tudo está embasado no direito do homem, na Constituição, no Código de Ética do jornalismo, e o jornalismo contemporâneo, porque é atual, é o tempo presente. Então, é direcionado para esse tempo. Quando se fala do jornalismo 4.0, jornalismo de convergências, tudo isso, sobre os impactos da tecnologia que tem influenciado muito. Então, para entender melhor esse assunto, já de cara eu selecionei aqui os elementos para deixar aí pautados e para os alunos que estudam ou que vão estudar ainda sobre esse gênero do jornalismo especializado. Peguei lá do manual da Jovem Pan. Jovem Pan é uma rede de rádio que virou TV, e tem batido muito forte nesse gênero do jornalismo. O manual identifica 8 formas de opinar dentro do jornalismo. Tem o editorial, aí depois a gente vai estar falando se existem esses elementos aqui na imprensa local, porque nacional existem todos eles, né? O editorial, o comentário, o artigo, a resenha, a coluna, a crônica, a caricatura, onde está aí o cartoon, a charge, as tirinhas e por aí, segue, e a carta. Então, são esses elementos que o manual da Jovem Pan identifica como componentes aí do gênero do jornalismo opinativo. E aí, para a gente começar a esquentar, jogar uma pimenta nesse caldo, eu trouxe 2 citações aqui, professores, porque o Rubem Braga, eu trouxe para colocar de frente um pensamento, uma opinião, de 2 autores que eu gosto muito, o Rubem Braga e também o professor Nelson Traquina. O Nelson Traquina, de Teorias do Jornalismo, e o Rubem Braga, um comunicador de televisão, autor de livros também. O Rubem Braga, ele diz assim, e aí eu já jogo a discussão
antes de colocar aí na tela os comentários para a gente responder dos nossos acadêmicos. Rubem Braga diz assim, anotem só a palavra-chave que eu vou colocar para vocês. Os jornais é que falsificam a imagem do mundo. Já é uma afirmação, né? Uma informação com afirmação e já dentro uma opinião. Os jornais é que falsificam a imagem do mundo. O jornal quer fatos que sejam notícias, que tenham conteúdo jornalístico, porque os jornais noticiam tudo. Tudo menos uma coisa tão banal que ninguém se lembra. A vida. Está lá no Jornalismo em Gêneros, volume 1, lá de 2016. Não é uma colocação bem forte do Rubem Braga. Em contrapartida, lá atrás, lá em 2005, o professor Nelson Traquina, bem antes aí do Rubem Braga, ele já dizia o seguinte. Então vejam que Rubem Braga coloca que os jornais noticiam tudo, mancham a imagem do mundo, só não valorizam a vida. O Nelson Traquina diz que o jornalismo é vida. É vida em todas as suas dimensões, como uma enciclopédia. E aí ele elenca, responde diariamente às nossas inquietações, quer saber o que está acontecendo no mundo, poderia dizer que é o conjunto de histórias da vida. Então o Nelson Traquina exalta a vida, claro que numa obra literária. E o Rubem Braga diz que o jornal ele mancha o mundo, divulga tudo menos a vida. Então nós temos dois olhares diferentes, duas opiniões diferentes, e é em cima disso, professor, que a gente vai tratar, professores, que a gente vai tratar esse tema. O jornalista mancha a imagem do mundo, né? Que leitura vocês fazem sobre a vida, que é o que está em destaque aqui nesse primeiro tópico, a opinião de vocês, a avaliação de vocês, como que a mídia brasileira, regional e local, tem tratado suas opiniões em relação aos temas pautados. Começar com o coordenador, que é o maior aqui. Você já começou indo bem, né, professor? Já começou com uma polêmica, né? Um cruzamento aqui de pensamentos sobre o que, de fato, né, esse jornalismo opinativo e quais são as repercussões disso na vida social, né? Porque o jornalismo é um trabalho, é uma atividade que impacta a sociedade, daí a responsabilidade, daí a importância disso ser discutido. Essa linha de pensamento, eu acredito que dos dois autores ela está certa em sua medida. Eu acredito que a partir do ponto de vista que você olhar para cada uma delas, você vai encontrar elementos certos, verdadeiros, que fazem sentido. Mas opinião é opinião. Eu acredito que opinião é opinião. E opinião tem um ponto de vista. E cada ponto de vista terá um lado que se sentirá contemplado, terá outro lado que não se sentirá contemplado. Se você observa o jornalismo como um todo, você vai verificar os gêneros do jornalismo. Nós temos o grande autor José Marques de Mello, que nos deixou faz poucos anos, né? Ele basicamente aplicou os gêneros jornalísticos aqui ao que o Brasil realiza diariamente. Nós temos, por um lado, o jornalismo informativo, que é o jornalismo que não se intromete com o fato, que não emite opinião, que simplesmente transmite os fatos sem qualquer emoção, sem qualquer sentimento. E nós temos o jornalismo opinativo, dentre os 5 gêneros que ele elenca lá, né? Mas o jornalismo opinativo é justamente isso, é você tomar partido a partir de um assunto que está sendo discutido, que foi fruto, provavelmente, de uma notícia que já foi veiculada. Quando você traz um elemento, um indivíduo para, a partir da sua leitura de mundo, a partir dos fatos, emitir a sua opinião, aí nós vamos ter sempre que contar com todo o background. Quando falo background, me refiro à vida, com todas as vivências, a história, as lutas que cada uma dessas pessoas tem. Então, a sensibilidade para os temas sempre será diferente. Opinião é individual, opinião tem sempre a sua individualidade, a cara de quem emite
essa opinião. O que nós não podemos, em momento algum, é nos distanciarmos dos fatos e dos dados. Porque opinião não é achismo. Opinião é fundamentada em dados. Se houver dado para suportar aquela opinião que você está dando, é uma opinião profissional. Se não houver dado, aí sim simplesmente será uma distorção talvez da realidade. Quando os autores dizem que o jornalismo acaba manchando, né, a história da sociedade, eu acredito que é uma consequência, né, de uma atividade que repercute situações que acontecem. Lamentavelmente, as situações negativas são as que mais geram repercussão e às vezes se culpa o jornalista, sabia? Por isso. Mas, na verdade, a sociedade quer saber mais sobre fatos negativos do que positivos e é assim que, basicamente, a gente vai conduzindo essa área. Não sei, essa é a minha humilde opinião aqui entre os mestres. Humilde. Professor Herculano, ele tocou num ponto aí, ele começou falando sobre a imparcialidade, né? O gênero informativo, que é aquele que, não, em tese, em teoria, não é para se intrometer, né? Mas no dia a dia a gente vê aí que há uma certa mistura de gêneros, né? Seu microfone está desligado, professor. Desculpa. O que acontece quando a gente trabalha com jornalismo opinativo? O que é importante? O jornalismo, né, a gente busca ser o mais imparcial possível. Em que sentido? No sentido de reunir, né, de investigar, de pesquisar, de entrevistar as pessoas, de ouvir todos os lados, para que você produza o seu material, seja qual veículo for. Então você faz esse processo investigativo. Eu acho que essa é a diferença da opinião do jornalista para a opinião de um cidadão comum, né? O cidadão comum, ele fala qualquer coisa muitas vezes, ele debate, ele discute com poucos argumentos e faz isso diariamente e toma um partido de um lado ou de outro. O jornalista que trabalha com opinião, né, que comenta, que fala sobre fatos, ele tem que estar preocupado com isso. Não é a opinião pessoal dele, né? O que eu acho, de repente. Não, é a opinião do que ele apurou, do que ele investigou, do que ele pesquisou, das pessoas que ele entrevistou, das conclusões que ele tirou e a partir dali ele formou a sua opinião sobre aquela situação, mas sempre embasado em alguma coisa, né? Em fatos, em coisas reais. Eu acho que esse é o jornalismo opinativo bom, o jornalismo opinativo de qualidade. E a gente tem que ter muito cuidado também em diferenciar jornalismo de sensacionalismo. Como é que a gente pode diferenciar isso, né? Nós temos veículos que se dizem jornalísticos, ou programas, ou jornais, ou portais da internet, que falam, não, nós somos jornalismo, nós fazemos jornalismo. E, na verdade, o que eles fazem é um sensacionalismo, né? Uma coisa ali muito rasa, sem aprofundamento, e muitas vezes emitindo a opinião pessoal na frente da razão e até da verdade, produzindo e falando fake news. Isso aí a gente está vendo todos os dias em vários veículos de comunicação. Qualquer pessoa pode ter contato a essas notícias. Então, eu acho que essa é a minha opinião inicial, né? Nós temos que tentar essa imparcialidade, sempre baseada nos fatos, não pode ser a minha opinião pessoal, e distinguir, né, aqueles profissionais e aqueles que não são profissionais, que muitas vezes até não são jornalistas, mas estão no mercado, no meio, emitindo opinião pessoal própria, em programas de TV, rádio, internet, enfim, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de opinião. Então, o jornalista formado, né, os alunos, todo mundo que está acompanhando aqui a nossa live, que está se preparando para ter o diploma, para estar se preparando tecnicamente para exercer o jornalismo com ética, o jornalismo profissional, tem que se preocupar com isso, né? Então, eu não posso buscar a minha opinião pessoal, o que eu acho. Não, é o que eu apurei, é o que eu trouxe, é o que eu levantei, é a verdade, são os lados, são todos os lados, e a partir daí quem decide
se vai com a minha opinião ou não, se gostou ou não, é o público, é quem está tendo acesso àquela informação. Eu creio que seja isso. Muito bem. Professora Carla Castelo Branco, a gente já viu aí que eles pontuaram aí já o público, a fonte, né, a informação, o achismo, o ponto de vista, o levantamento de dados, pesquisa, para que se forme, para se embase uma opinião jornalística. Tem uma pergunta na tela, a gente vai já colocar aqui todas as participações para que os professores respondam, tá? Mas, professora, em cima disso que os dois professores já comentaram, para tirar para fazer um julgamento, tirar uma conclusão, uma opinião alheia, e ela não seja uma opinião profissional, de um profissional jornalista, apenas a manchete é suficiente para o público formar seu julgamento. Para o jornalista, não. O jornalista precisa de aprofundamento das informações. Olá, professor. Vamos lá. Primeiro, o senhor provocou a gente aí, falando inclusive de Nelson Traquina, quando diz que jornalismo é vida. E a gente sabe que as definições, os conceitos, eles são diversos, mas esse, em especial, eu assino muito embaixo, porque jornalismo é vida. Jornalismo, de fato, é vida para mim. Porque desde o primeiro momento, quando a gente escolhe o curso de jornalismo, quando a gente começa a trabalhar numa redação, seja ela qual for, de rádio, de TV, internet, você sai da sua zona de conforto e você, de fato, você vive cada momento, você vive cada pauta, você vive cada etapa da apuração jornalística. Então, Nelson Traquina, ao nos dizer que jornalismo é vida, ele é muito feliz nesse sentido, porque quem não gosta de monotonia, com certeza abraça o jornalismo de uma maneira muito especial. Todos os dias nós temos pautas diferentes. No dia você está ali cobrindo a orquestra da Amazonas Filarmônica, por exemplo. No outro dia você está cobrindo a posse do governador, a posse de um ministro. Então, são pautas diversificadas e o jornalista precisa estar preparado, precisa, de fato, se preparar. E é a faculdade também que faz isso, porque a gente sempre diz que precisamos alinhar tanto a teoria quanto a prática, e a gente sabe que no dia a dia isso é essencial. Então, nós temos que ter a teoria justamente por conta do jornalismo opinativo também, porque eu não posso opinar com achismo, como foi bem falado aqui. É necessário, faz-se necessária a fundamentação teórica. Você precisa falar com propriedade, você precisa falar com segurança, e somente a teoria faz com que você fale com propriedade. Os alunos perguntam muito em sala de aula: professora, como é que eu faço para escrever um texto da melhor forma possível? Tem que ler muito. A pessoa que pretende estudar jornalismo ou atuar na profissão tem que ler muito, tem que escrever muito, tem que construir e desconstruir os textos. Não tem para onde correr, né? Nós precisamos estudar de maneira contínua. Então, o jornalismo ele é fascinante, o jornalismo ele é apaixonante, o jornalismo ele é vida, professores, e todos nós sabemos disso. Maravilha. Então, restou aí os argumentos dessa fala inicial aí para fazer um resumo, um apanhado de tudo. Já foi bastante municiada aí com os argumentos dos colegas a professora Tatiana Lima. Pois é, fiquei sem ter o que falar, né? Então, depois da aula que todos deram... Mas eu, voltando um pouco, digamos assim, a essa parte da provocação do professor Jones, né? Eu concordo plenamente com a professora, né? Quem escolhe sua profissão já sabe, né? Assim, e leva a sério e estuda, e na faculdade você já está com o pé ali na profissão, é ali que você começa a sua carreira.
de intelectual, de como que você se porta ali na academia, onde você está, digamos, produzindo conhecimento junto com o mediador do conhecimento. Então, e a parte do Rubem Braga é basicamente isso, né? É quando as pessoas acham que todo mundo pode ser jornalista. Eu quero pegar por esse lado. Eu sei que quando ele falou isso, foi num outro contexto, mas hoje nós vivemos num momento onde, aliás, né, hoje ele vem se formando esse momento de desqualificação profissional, né? Não só do jornalismo, mas de várias. E eu quero lembrar, é isso que nos diferencia mesmo, essa questão de como colocar o fato. O jornalista, ele é uma pessoa, ele tem uma história, não adianta ele querer ser uma máquina que ele vai lá produzir. Muitas vezes ele se envolve, ele sofre e ele, né, ele se emociona com a orquestra lá da professora Carla, ele vai achar, vai se envolver com o discurso, né, de posse do governador, ele vai se emocionar, talvez até, né, ficar em crise quando vê crianças em situação vulnerável, pessoas em situação vulnerável, que a gente vê todo dia, mas ele precisa usar o método que a gente utiliza na faculdade. E aí, não é o jornalista que precisa ser, no meu ponto de vista, objetivo, mas o método que ele usa. Né? É muito difícil você, nesse dia a dia, se você não tem a capacitação da academia, né, se você não treinou isso, se você não fez o laboratório para ver como que você se distancia, né, e se aproxima cada vez da verdade, quero lembrar até Sócrates, né, rapidinho, porque isso envolve muito ética. Então, o Sócrates, né, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Então, o Sócrates dizia, grosso modo aqui, né? Então, só erra, né? Ou a pessoa só não é virtuosa se ela não conhece a verdade, né? Claro que eu estou, né, diminuindo aqui. Então, se você erra, e ele usava, claro, se o cidadão, né, ateniense na época, ele erra, é porque ele não conhece a verdade, não foi lhe dada essa. Porque se ele conhecesse a verdade, ele não erraria. Né? O Sócrates diz, talvez. E aí nasce um pouco da sistematização da dialética, do diálogo. Então, nessa busca das testemunhas que o Herculano falou, né, das fontes e quais fontes procurar, somos nós que vamos ter que enxergar isso em a nossa sensibilidade, né? Eu sou da velha guarda, aquela que saía com repórter fotográfico, com não sei o que, o sol na moleira, né? E aí se deparava com o fato. Hoje nós temos uma alta tecnologia, né? E talvez nos falte um pouco isso. Como é que eu posso dizer, para fechar? É isso que o jornalista... Eu falo para as turmas, né? Como um todo, que hoje, se formar hoje, nessa crise pandêmica, nessa crise sanitária, política, nessa desigualdade, né, enquanto uns vão para o espaço, a desigualdade social ela está imensa, né? Então, é claro que a gente tem que fazer pesquisa, né, para ir para o espaço e tudo mais, mas eu estou dizendo essas contradições imensas, né? Nós precisamos, como disse a professora Carla, nós precisamos estar atentos, estudar muito e ler cada vez mais. E a nossa opinião, se nós somos
e estudamos para ser profissionais e precisamos lutar na intelectualidade, precisamos seguir, né, sendo bons profissionais. Esse é o papel do jornalista, é isso que nos diferencia dos demais. São os nossos argumentos para dar minha opinião. Essas opiniões, e aí sim, a partir desse conhecimento eu vou colocar a minha opinião. Mas é isso, vamos seguir com as nossas polêmicas e aguardar as perguntas. Vamos lá, é muita coisa. Vamos lá. Ok, vamos. É verdade, é muita coisa para se falar, semestre inteiro para se falar de jornalismo opinativo. Vou já colocar aqui a primeira pergunta dos alunos e eu queria deixá-los à vontade, professores, para, a qualquer momento, pegar um gancho de uma frase, de uma citação e interromper, tá bom? Fica à vontade aí para interromper e colaborar com aquilo que estiver sendo apresentado aqui, os argumentos dos colegas, tá? Bom? Então, primeiro aí, Patrickson, tá na tela. Nós sabemos que a imparcialidade, aí o professor Hernan que tocou nela lá no começo, é um processo diário de quem trabalha com jornalismo, dada a questão. Como podemos opinar sem sermos parciais? Boa noite, professores. Vai lá, professor Hernan, o senhor mesmo. Depois eu quero, se o senhor não responder o que eu estou pensando, eu quero contribuir aí também com a sua opinião. Beleza, professor Jones. Patrickson Duarte, boa noite. Patrickson Duarte, acadêmico do 4º período de jornalismo agora, né? Já mudando de face, né? Passando para mais esse nível. Patrickson, bem interessante o seu posicionamento, né? Como você poderia emitir uma opinião ou fazer jornalismo de opinião sem você romper com a imparcialidade. E eu gostaria de lembrar para você que nós temos alguns fundamentos dentro do jornalismo e eles implicam que você trabalhe sempre à procura da verdade, e esse deve ser sempre o nosso norte. A verdade é o nosso norte. E para atingir a verdade, nós temos encontrado ao longo de quase um século da existência do jornalismo que nós precisamos ser imparciais na medida em que nós devemos abrir mão daquilo que nós queremos, devemos estar despidos. Eu acho que essa é a primeira coisa que você tem que fazer, o exercício que você sempre tem que praticar. Ver alguma coisa com a qual você não concorda principalmente e você se libertar daquela agonia que produz o fato de você não concordar com aquilo. É ver o diferente, é você se expor àquilo que você talvez com o qual você não concorda. A partir do momento em que você se expõe a isso e consegue friamente tomar decisões de pluralidade, isto é, dar ouvido a ambas as partes, privilegiando sempre a procura pela verdade, você estará fazendo um trabalho imparcial. A imparcialidade, eu entendo, às vezes se confunde com a ausência de ser humano, e o ser humano nunca vai ser ausente. Eu acredito, no modo de ver, no jornalismo opinativo, a imparcialidade deve ser a procura da verdade e a fundamentação da sua opinião em cima de dados, situações reais. Se está fundamentado na verdade, isso aí sim estará sendo trabalhado com imparcialidade. Se está apenas sendo construído em cima de um achismo, de uma vontade, de um viés de confirmação, aí não é imparcial, aí é simplesmente uma opinião de grupo de WhatsApp, uma opinião do tiozão, da tiazona, do amigão, que não foi atrás dos dados para poder emitir aquele comentário. Professores, só um detalhe, alguém mais? Jones, nada contra o tiozão e a tiazona, tá? Somente foi para ilustrativo aqui. Só um detalhe, professor, para os nossos acadêmicos que estão assistindo a live, eles perguntaram sobre certificação. Daqui a pouco, lá mais perto do final da live, a gente vai liberar um link. Esse link ficará aberto por alguns minutos para que vocês façam o preenchimento dos seus dados e recebam uma certificação de 2 horas complementares. Desculpa cortar, professor, mas queria passar o recado.
Fique à vontade, professor. Quem aparecer na tela aí vai comentar a pergunta aí. É a senhora mesmo. É bem democrático aqui. Gostei, professor. Bem, a questão da imparcialidade, ela deve ser... A imparcialidade, ela tem que ser buscada a todo momento. Agora, é o que eu sempre falo em sala de aula. A questão da veracidade da notícia. Eu passei, inclusive, um exercício em sala sobre, alguns alunos podem lembrar, a fábula dos 3 repórteres. Os professores também conhecem. Todos nós temos uma percepção, todos nós temos um entendimento diante de algum fato. Então, você vai ali cobrir uma determinada matéria, a partir daquela pauta, você vai fazer vários desdobramentos, e com esses desdobramentos, você tem aquele feeling jornalístico. Às vezes você cobre, na maioria das vezes, você cobre o mesmo assunto, a mesma pauta, mas nós sabemos que os repórteres, eles fazem desdobramentos diferentes. Então, eles, de acordo com a percepção de cada um. O importante é estar com a consciência tranquila, o importante é buscar, de fato, escutar todos os lados da notícia, ouvir todos os personagens, e assim buscar, de fato, fazer jornalismo, porque a gente sabe, inclusive, quando estamos na academia, a diferença entre fazer jornalismo e simplesmente especular, ou simplesmente replicar algo, propagar algo sem averiguar a fonte, sem saber se aquela fonte de fato é fidedigna. Eu disse hoje à tarde, inclusive, ao programa de entrevista de rádio da FBN, que parece estar em extinção o jornalismo investigativo, a reportagem que você, de fato, trabalha. Então, assim, você precisa apurar. Você, acadêmico de jornalismo, você que pensa em estudar jornalismo, precisamos, de fato, preservar as nossas fontes e, além disso tudo, cumprir as etapas que são importantes nesse processo. Tá? Então, a imparcialidade acaba estando interligada a todas essas etapas de produção do jornalismo. Perfeito. A próxima pergunta eu vou passar aí para o professor Herculano. Em cima desse ponto ainda, deixa eu só voltar aqui à pergunta do Patrickson. O que eu acho legal, professores e acadêmicos, é que a opinião, ela permite com que os posicionamentos ou as opiniões não sejam unânimes. Tem que ter contrapontos. E a gente vê muito isso. Hoje a gente ouve falar muito de esquerda, direita, azul, vermelho, um lado, outro lado, em cima, embaixo, né? O jornalista, como ser humano, ele tem um posicionamento, ele tem suas cores prediletas. E, infelizmente, no Brasil, se tem político de estimação, se tem time favorito, né? E tudo isso tem religião, tem ideologia, tem gostos. Tudo isso, Patrickson, influencia nas tomadas de decisões e na hora de se escrever um texto. Biblicamente, Paulo diz, cada um só dá o que tem. Então, você só vai opinar sobre o que você souber. Se você não souber, obviamente, você vai dar vai ficar no achismo. Eu gosto, eu não gosto. Isso não é opinião. A opinião tem embasamento. E aí eu gosto quando a gente toma um posicionamento, isso tem ficado muito claro no Brasil, e já de muito tempo na Europa e nos Estados Unidos, se tem de você saber que o jornalista de qual emissora, e a emissora pertence a um grupo político e por aí vai. Então, devido, por exemplo, as emissoras, os conglomerados de comunicações pertencerem, em sua grande parte, a políticos, claro que o profissional vai trabalhar numa emissora, num veículo, que é atrelado a um político, né? E por causa disso, ele não vai ser imparcial.
Quando a gente vê o manual de redação da Folha de São Paulo lá atrás, já dizia que essa imparcialidade ela era uma utopia. Clóvis Rossi também fala isso. É uma utopia, né? É algo que você não pode, no jornalismo opinativo, ficar imparcial. Você toma um lado, você toma uma posição, você está dando uma opinião, ainda que seja o seu lado, mas você tomou um posicionamento. Olha, eu sou contra isso, eu sou a favor disso. No jornalismo opinativo, não tem dessa de ficar em cima do muro. Ou você é a favor ou você é contra. Ou você tenta misturar ali as duas coisas e deixa as águas correrem. Então, você é parcial no jornalismo opinativo, tá? Ainda que alguns colegas discordem, mas o legal é isso, é a concordância e a discordância, de você ter o seu posicionamento e defender e buscar argumentos e fontes para você, olha, eu concordo, eu discordo por causa disso, isso e aquilo. Então, esse é o meu ponto de vista, essa é a minha análise, essa é a minha avaliação. Então, há um ditado que diz aí, não sei quem é o autor, que toda unanimidade é burra, né? Então, é por isso que o jornalismo opinativo ele tem aí esses embates. Deixa eu ver quem eu ia colocar agora. Então, assim, só para complementar aí, colaborar aí com a resposta dos colegas, tá, Patrickson? Não tem como ser imparcial no jornalismo opinativo, o meu ponto de vista, aquilo que eu vejo. Porque quando você escreve um texto, você já está dizendo ali, você está dando a sua essência, você está tirando de si aquilo que está dentro de si. Né? Então, se a boca fala do que o coração está cheio, você está cheio de amor, está cheio de ódio, está cheio de outras coisas que você vai dar para o seu leitor, para o seu ouvinte, para o seu espectador, para o seu internauta, seja lá quem for consumir a sua informação. Até no gênero informativo, está lá entre linhas. Quando a gente coloca, por exemplo, nesse período de pandemia, professor Tiago, a gente coloca fulano de tal estava sem máscara. Isso é um excesso que tem vindo à tona, mesmo no gênero informativo. Ou seja, é uma frasezinha que está ali dentro, mas que serve como um ponto, frase direta, objetiva, mas é o que eu quero dizer. Então, se é o que eu quero dizer, é a minha opinião, é o meu posicionamento ou é o posicionamento dos meus superiores. Que a gente sabe, a gente escreve para o dono da empresa, não necessariamente a gente vai escrever para si ou para o leitor. Né? Em primeiro lugar, os limitadores que o Nelson Traquina fala, começa lá com os patrões. E a gente escreve grande parte aí para eles. Professor Tiago Herculano, deixa eu ver uma pergunta aqui Opa, pode falar. Professor, só complementando um pouquinho a sua fala aí, até para não perder o raciocínio, nós sabemos, não é porque nós somos jornalistas que nós não vamos ter uma visão crítica em relação ao jornalismo, muito pelo contrário. Então, é bem importante a sua fala. Perfeito. Inclusive, eu gostaria de dar um exemplo aqui. Nós sabemos que o jornalismo ele afeta interesses, e nós não somos ingênuos de achar que nós vamos entrar numa redação ou trabalhar para um veículo qualquer e não vamos passar por situações dessa natureza. Como, por exemplo, vou dar de maneira didática, vou tentar dar um exemplo aqui, estou trabalhando para um determinado veículo, e aquele veículo, viu, Patrickson? Até dando um exemplo para o Patrickson, que foi quem fez a pergunta, e de repente aquele determinado veículo, ele tem uma parceria com um plano de saúde, com uma empresa que oferece serviços de saúde. E todos aqueles colaboradores daquele veículo de comunicação, eles têm esse salário indireto, que é o plano de saúde. E se, de repente, algo acontece nessa empresa que vai afetar também a reputação dessa empresa, como que esse jornalista vai cobrir esse fato? Então, é uma situação, estou provocando aqui, dando exemplo em relação a uma situação, se tem alguma denúncia, algo relacionado a essa empresa, onde os funcionários têm aí essa parceria com a empresa de saúde, como que o jornalista vai se comportar nesse momento? E aí entra a questão da imparcialidade e dos interesses. Aí é que pega. Por causa dos interesses, é que Professora Tati. Opinião, muita polêmica, né? Porque mistura, às vezes, o interesse do profissional
interesse do veículo. Professor Tiago Herculano, o senhor pode retornar aí ao tema? A professora Tatiana, acho que queria completar a ideia da professora Carla lá, levantou a mão. Mas se tu quiseres falar, Tiago... Não, pode falar, professora. Eu, né, já vivi várias situações dessa, professora. Numa época que os interesses eram mais bem pesados, né? Digamos assim. Então, foi tocado em jornalismo investigativo, né? E o próprio editor manda você, às vezes, fazer uma matéria e você passa dias fazendo essa matéria, mas a matéria não entra em um determinado momento. E por quê? Porque não vai entrar. Então, tem vários interesses, né? E tem as teorias que falam qual é o gatekeeper, né? Dessa história toda, né? Qual é? Então, e sobre fazer um diário, tem um texto muito bom que depois eu compartilho com todos, prometo que, acho que se vocês têm, que é a dificuldade, né? Que parece fácil fazer um jornal diário, mas se o jornalista é de verdade jornalista, né? E nós estamos discutindo informação, o professor já não está certo, a gente não vai usar o jornalismo opinativo como um exemplo de imparcialidade. O que nós vamos fazer é fundamentar essa nossa opinião, ter argumento. Se a nossa matéria-prima é informação, né? Então a nossa principal arma, digamos assim, é o argumento, tá? Era só isso, gente, que eu falo muito, eu sei. Obrigada. Na tela, professor Tiago. O senhor quer que eu complemente o que eles falaram ou vai fazer uma próxima pergunta? Que o senhor falou que talvez entrasse uma próxima pergunta. Tá, se o senhor quiser complementar, fique à vontade, mas eu queria... Vou colocar aqui a Kellen Rocha. Veja aqui o argumento da Kellen que vai aparecer na tela. Vou ler aqui, então. Quero saber dos mestres se eles acham que o jornalismo sério... Pode ir. Quero saber dos mestres se eles acham que o jornalismo sério, opinativo, com base em fundamentação e em dados, está perdendo campo para o sensacionalismo, o lado negro da mídia, mascarada de jornalismo. A pergunta daquela é uma pergunta boa, né, que está sendo discutida por nós aqui desde o início. Infelizmente, acontece mesmo que todos os professores aí citaram, né, da influência de outros, como é que eu poderia dizer assim, uma influência por trás dos bastidores, né, que influencia na produção da notícia dependendo do veículo, principalmente no nosso país, que os veículos são ligados, como os professores já bem falaram, a políticos, a grupos empresariais muito poderosos e tudo mais. Então nós temos muita influência no que sai e no que não sai na mídia, né? De como a gente vai da abordagem àquele assunto. A gente vai fazer uma coisa bem simples, rápida, quase que imperceptível sobre aquele fato, ou nós vamos nos aprofundar? E aí depende muito daquele veículo, de que lado ele está, quem são os seus investidores. A gente tem um problema no Brasil, né, porque os veículos de comunicação, eles têm muito dinheiro público. Então entra muito dinheiro da prefeitura, do governo do estado, do governo federal, e isso muitas vezes impacta na produção das notícias. Você faz um material, de repente denunciando uma situação, e não sai aquele material, porque existem interesses, grupos ali envolvidos, políticos, que podem ser afetados, que às vezes são amigos dos donos dos veículos de comunicação, ou então estão botando dinheiro por meio, né, de uma secretaria de comunicação, alguma coisa assim. Então entra muito dinheiro e isso pesa. Assim como empresas, né, que também investem bastante
em comerciais e, de repente, tem uma denúncia sobre aquela empresa. Qual é a abordagem que vai ser dada naquele momento, né? Então, muitas empresas de comunicação, não, ele é nosso parceiro, entra dinheiro, nós vamos abafar. Existem casos de abafar, de não sair nada. Existem outros casos de sair uma coisa muito superficial para não ter muito impacto. Então é muito complicado esse ambiente que a gente vive quando fala do jornalismo, que a gente pensa que é uma coisa muito livre, muito você faz o que você quiser, mas depende, né? Do veículo que você trabalha, depende da credibilidade que você construiu, da liberdade que você conseguiu por meio do seu trabalho ter para fazer um trabalho mais independente do que outros jornalistas. Enfim, existem vários aspectos que influenciam. E aí tem a pergunta, né, da Kellen, que realmente existe essa coisa, né? Atualmente a gente tem muito esse jornalismo disfarçado de sensacionalismo, muita gente falando que é jornalista, emitindo opinião, sem embasamento, sem fundamento nenhum, influenciando pessoas, né? Então, influenciando o público, passando informações que não são verdadeiras, passando fake news e muita gente embarcando nisso. E aí a gente tem as redes sociais, isso se multiplica de uma forma muito rápida, né? Em poucos minutos aquela informação já está em vários celulares, já está em vários locais. Enfim, é muito complicado. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa situação, né? Em quem acreditar, quem tem mais credibilidade, quais são os veículos que têm mais credibilidade em passar as informações, quais são os jornalistas que são conhecidos, né, por suas matérias, por suas reportagens, por apurarem os fatos, por investigarem, por passarem informações verdadeiras, verídicas ao público. E o estudante ele tem que estar atrás dessas referências, né, tanto teóricas como as referências mesmo na prática do que ele vê no dia a dia. Quem são essas referências que ele tem que seguir para se formar, para se embasar, para que ele faça um trabalho mais perto da parte ética, mais perto da verdade, o possível, né? Então, mas sempre tem essas questões também. Eu não estou dizendo que você não vai se formar e de repente aparecer uma oportunidade de trabalhar num veículo mais sensacionalista, num programa mais sensacionalista, você vai dizer, não quero, acabou. Isso é uma decisão pessoal também, o que eu quero para a minha vida, né? O que eu quero para a minha profissão, eu quero esse caminho, acho que vale a pena ou não? Ou eu espero outra oportunidade? Então vai da cabeça de cada um também fazer essa avaliação para saber que caminho seguir. Aí você tem que ter cuidado para não cair nessa grande armadilha de você virar um jornalista que tem diploma profissional, conhece as técnicas, mas está fazendo um sensacionalismo, né? Barato, sensacionalismo ali, aquele sensacionalismo bem baixo, e aí você jogou fora, na minha opinião, boa parte do que você aprendeu na faculdade. Então a gente tem que ter cuidado, mas é uma avaliação, creio que, de cada um. Cada um vai saber onde quer chegar, por que caminhos quer chegar lá e tomar a sua decisão. Professor Júnior, eu queria... Perfeito, professor Tiago. Vou trazer alguns pontos agora. Pode ir, professor. Um adendo a essa participação dos professores Carla, Tiago, com relação a essa pluralidade, inclusive, que nós temos dentro dos veículos, a esse jeito de ser da vida, que não é apenas o jornalismo. Às vezes a gente coloca a função social do jornalismo e a gente às vezes idealiza algo que é impossível. O jornalismo, por mais que ele tenha uma função social, ele deve sempre estar estruturado dentro de um eixo econômico, financeiro. Então, o meio de comunicação no qual você trabalha será uma empresa. E a empresa precisará sobreviver. Para essa empresa sobreviver, ela precisará ter os seus acordos comerciais, seja com instituições particulares, privadas, públicas, ela vai ter que sobreviver. Aliás, se essa instituição não fizer isso, nós não vamos estar
trabalhando com jornalismo profissional em grandes meios de comunicação, com todos os equipamentos tecnológicos que a nossa função prescinde, né? Então, se nós olharmos friamente, a comunicação obedece a um processo de capitalismo, a um processo em que sempre haverá um interesse comercial permeando toda essa estrutura. Agora, o que é legal é que dentro de países livres, democráticos, nós temos diversidade dentro da comunicação. E se um veículo obedece a uma ideologia, a um interesse, o outro veículo obedecerá a uma ideologia e também a outro interesse distinto. Sendo assim, o que eu sempre recomendo ao ouvinte, ao espectador, aos nossos acadêmicos, é que jamais se informe por uma fonte, uma mídia apenas. Se você quer realmente ficar bem informado, você tem que pegar a pluralidade do contexto. Se está se voltando para jornalismo opinativo, que hoje em dia muitas pessoas gostam do jornalismo opinativo, eu acho que o Brasil está vivendo um fenômeno distinto. Eu nunca havia visto isso nem aqui no Brasil e nem lá na Colômbia, por exemplo, que foi o país onde eu nasci. O jornalismo opinativo tem sim o seu lugar, mas parece que nos últimos tempos, 4, 5 anos, a gente vê uma efervescência. Parece que os jornalistas de opinião viraram popstars. Parece que eles têm legiões de seguidores. Parece que o que ele diz é lei. E parece que eles sabem absolutamente tudo, e o que também é impossível. Eles conseguem opinar sobre política, meio ambiente, economia, sociais, água, ar, tudo. Então, basicamente, nós tivemos aí a construção de vários elementos que têm trazido uma legião de seguidores que praticamente acatam tudo que é transmitido a partir dali. Eu penso que isso é interessante, é um fenômeno que a gente ainda tem que desvendar e se ajustar a esse novo momento, porque são influenciadores que surgiram depois e se fortaleceram com a chegada da internet. Mas aqui é um fenômeno novo, isso se distancia, talvez, do princípio da opinião dentro do jornalismo como tal. Nós temos a mídia, que é uma coisa, o meio a partir do qual as coisas são transmitidas, e outra coisa muito diferente é o jornalismo que é praticado. Nós, enquanto acadêmicos, fazemos e treinamos pessoas para que sejam jornalistas. A partir disso, nós vamos ter essas plataformas funcionando da maneira em que elas forem funcionar. E eu vou fazer uma afirmação aqui até delicada. Muitas das opiniões que não são fundamentadas em fato, mas em fake news, mas em achismo, são feitas na grande maioria das vezes. Mas é na grande maioria das vezes por profissionais que não são formados em jornalismo. Tem a sua formação em outras áreas, tem conhecimentos vastos, são bons oradores, mas eles não têm a prática do jornalismo, que é isso que nós aprendemos e ensinamos aqui todos os dias na faculdade. Professor Hernan, pode ir, professora, pode ir. Ô, professor Jones, obrigada. Muito importante essa fala do professor Hernan, inclusive eu também iria falar algo a respeito nesse sentido, não só de visão crítica, mas falar também, como eu iniciei a live falando que o jornalismo é vida, eu tento sempre refletir, analisar as diversas facetas aí do jornalismo. E eu entrevistei não faz muito tempo um médico e ele me disse o seguinte: por meio do meu bisturi, através de um programa de televisão, eu salvo muito mais vidas do que o meu próprio bisturi. Eu já disse isso em outras entrevistas também, até falando das minhas experiências como jornalista, como professora, como comunicadora, e foi muito interessante essa fala dele, porque aí ele exaltou a importância do veículo de comunicação, no caso TV, que toda semana ele sai no programa de TV. E ele leva saúde para as pessoas, ele leva essa questão da prevenção, da importância da prevenção, e essa fala dele só nos faz pensar como, de fato, o jornalismo ele é importante para a sociedade, porque muitas vezes o cidadão, a cidadã não tem como pagar uma consulta, não tem como estar diariamente ou frequentemente, melhor dizendo, fazendo exames médicos, e ele disse, né, por meio da televisão eu consigo salvar muito mais vidas que o meu próprio bisturi. Então, com certeza, isso são benefícios que o veículo comunicação, que o jornalismo oferece à população, ao cidadão.
Maravilha, professora. Pegando o gancho aí da sua fala de médico e do que o professor Hernan falou em relação a profissionais de outras áreas, não jornalismo, que emitem suas opiniões, se a gente pegar, dia 14 agora, foi celebrado, aliás, dia 14, isso, dia 14 de julho, foi celebrado o Dia da Liberdade de Pensamento, comemorado dia 14, essa data celebra os princípios mais importantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Liberdade de pensamento. Garantia do indivíduo, dele manter e dele defender. Ou seja, eu firmo meu pensamento e eu defendo aquilo que eu acredito, a minha opinião, embasado no que eu sei. Tá? A sua ideia, a sua posição em relação a um fato ou um ponto de vista. E aí quem estuda semiótica sabe que você não tem só um ponto de vista, mas as muitas possibilidades de você enxergar a verdade, né, ou os pontos diversos, fragmentos de verdade dentro de um fato, de uma situação. Então, é um direito seu que deve ser mantido, que você deve defender. É o Dia da Liberdade do Pensamento. Um trecho diz assim, o artigo 18, Declaração dos Direitos Humanos. Toda pessoa, e é esse ponto que eu vou concordar lá com o professor Hernan, né, quando ele diz que todo profissional tem direito, de fato, todo ser humano tem direito de expressar, de pensar, e não só pensar, mas de expressar aquilo que pensa, de falar aquilo que pensa, nos parâmetros da lei. Porque também não vai. Você pensa em xingar uma pessoa e vai sair xingando todo mundo. A gente até falava antes da live, vou já voltar aqui o pensamento. Por exemplo, o que temos ouvido muito hoje: vacina isso, vacina aquilo, e o genocida. Eu ouvi de uma especialista em direito, outra área, que você chamar alguém do que ela não é, ou acusar do que ela não é, do que ela não faz, isso é calúnia, isso é crime. E eu vejo jornalistas fazendo isso. Então, muito cuidado com os adjetivos que a gente coloca nas pessoas. Você, como profissional, você tem um código de ética. Você está amparado por leis. Termina o seu direito onde começa o do próximo. Então, muito cuidado. Você tem o direito de pensar, de falar, de se expressar, né, mas também tem as consequências de arcar com aquilo que você fala, sua opinião, seu ponto de vista. Se você agredir alguém verbalmente com a sua opinião, né, cautela. Então, diz assim, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento. Não é só jornalista. Jornalista, claro, que profissionalmente ele tem um respaldo da sociedade, porque ele lida com a verdade. Os elementos de jornalismo de Tom Rossente e Covotibil falam isso. A primeira obrigação do jornalista é com a verdade. Então, você vai opinar em cima de fatos, da informação, até porque você não vai produzir uma opinião em cima da informação ali do ato, não. Você pega a informação, a notícia, analisa, pega outros pontos, outros tópicos, e você produz uma opinião com outros pontos de vista, né? Então, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência, e também de religião, mas é outro ponto. O artigo 19 da mesma diz assim, todo homem tem direito à liberdade de opinião e expressão. Isso aqui é o direito universal do homem. Tá? Quando a gente vai para a Constituição brasileira, diz assim, lá no inciso 4º do artigo 5º. Artigo 5º da Constituição, inciso 4º. É livre a manifestação do pensamento. Ou seja, se eu penso e não falo, ninguém sabe o que eu pensei. Então é preciso que eu fale a minha opinião como profissional. Às vezes, na igreja, eu dou uma opinião como pastor, em casa, eu dou como pai, dou como esposo, mas na imprensa, quando eu vou para a mídia, eu dou minha opinião como profissional. Então, depende muito de onde eu estou também. Se eu estou como jornalista, eu dou minha opinião como profissional, e aí eu tenho que ter muita cautela. Então, é livre a manifestação. Eu penso, logo eu tenho que saber o que eu vou me expressar, né? Mas eu tenho liberdade para isso, a Constituição me garante. O artigo 220 diz assim, a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação de qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição.
Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade da informação jornalística em qualquer veículo de comunicação. Só que aquilo que a gente já viu até aqui, né, tem os limitadores. E esses limitadores é que, às vezes, por causa do sensacionalismo, gera essa polêmica toda que a gente tem vivido no Brasil ultimamente. E aí, é em cima de que, aqui, da Kellen, por isso que eu coloquei essa frase da Kellen aqui, para eu trazer esses argumentos. Mas opinar com base em nada pode? Ué, se você não tem nada, se você não tem base nenhuma, obviamente nada se sustenta. Então, como é que você vai opinar se você não tem base? Toda opinião tem que ter uma base. Qual é a base da opinião? O fato, a notícia, as informações, a investigação. Você não pode dar fazer uma análise ou um julgamento se você não tiver embasado em nada. Sem fundamento não tem serventia. E isso não é jornalismo, isso não é profissão. E aí eu coloco aqui o pensamento de cima, que o Manuel colocou do Cláudio Abramo, que eu gosto muito. O jornalismo é o exercício diário da inteligência e a prática cotidiana do caráter. Tá? Código de ética, eto jornalístico. E eu estou vendo que o professor Hernan está indo da minha cara. Complemente aí, professor Hernan. Depois eu passo a bola para a professora Tatiana. O microfone estava desligado. Ainda bem que a ferramenta é tão inteligente que ela avisa, né? Já. O microfone está desligado aqui. Não, mas estava sorrindo, professor, pela abordagem das frases, né? A própria pergunta da Kelly é algo interessante, a gente já tem falado bastante sobre isso, né? Mas pode opinar sem ter fatos, né? Pode opinar sobre achismos, né? Opinar com base em nada, pode, né? É algo que hoje nós vemos muito acontecer. Muita gente opinando em cima de nada. Porque está opinando sobre algum elemento. Existe um fato que aconteceu, mas a pessoa começa a emitir opiniões sobre algo que ela sequer conhece, sobre algo que ela sequer pesquisou. E é claro, isso aí, se a gente o transporta... Estava vendo hoje, se eu não me engano, uma notícia, uma repercussão, né? Um certo comunicador dentro de um veículo de comunicação, acredito que era uma emissora, e esse jornalista estava dentro dessa emissora, emitindo uma opinião sobre uma fotografia. E vamos ver que a fotografia era uma montagem, era uma fotografia fake. Então, não houve essa pesquisa, né, sobre a fotografia, simplesmente se pegou uma informação que foi recebida, talvez a partir de uma corrente de WhatsApp, e se replicou, e olha o perigo que nós temos ali dentro das redes sociais. Assim como elas encurtaram distâncias, deram acesso à comunicação para muitas pessoas, elas também são um perigo, porque elas estão aí dentro da nossa mão o tempo inteiro. E a tentação de você cometer uma gafe, um erro, de repercutir algo que não é verdade, simplesmente pelo seu viés de confirmação, é uma situação que está latente, né? A sociedade vive exposta a isso. Nós, comunicadores, temos que sempre estar bem atentos, né? Não cometermos esses atos ilícitos, de não apurarmos aquilo que recebemos de informação, né? Aquela sou eu, tem duas coisinhas que eu queria colocar. Em relação ao que até a Kellen, a provocação que ela fez, na verdade, né, foi uma provocação. E o que nós vemos hoje são as mídias. Está dando eco para mim mesmo aqui. Nós vemos hoje as mídias, né, o Twitter, e nós vemos isso que o professor Hernan acabou de colocar, em nome da liberdade de expressão, em nome de não censurar, cada um escreve até apologia a crime, né? Então, o que
o que eu acho que a gente precisa, o que eu penso que a gente precisa correr sempre é para os princípios, né? Como disse Tiago e tal, a história que tu queres ter, a tua história profissional, a tua história de vida. Então, é sempre o momento de pensar, né? Nesse caso, tem um caso aqui que um ex-aluno me ligou de outra, faz muito tempo isso, e ele tinha uma informação na mão, né, que dizia respeito a uma criança que havia sofrido violência sexual e por parte de feito o aborto e a justiça deu, né, esse direito a ela, mas ninguém sabia, né, como... Então, esse caso tinha fechado. E aí ele falou, mas professora, eu tô com uma notícia que só nós sabemos e tal, né, que ela já fez e tudo mais e tal. E eu perguntei para ele, isso vai servir, essa informação de mexer de novo com essa criança, né, de mexer de novo com essa família, né, que já sofreu tanto, ela vai servir para quem? Para quê? Ela vai servir de só sensacionalismo, né, barato, como o pessoal fala. Então, vai fazer reviver de novo, né? Por isso que esses princípios da ética e do argumento, né, de como colocar a sua opinião e contextualizar e tocar nos vários pontos, porque o professor Jones falou, eu vou chamar alguém de alguma coisa. Sim, eu posso chamar alguém de alguma coisa, por exemplo, no meu Twitter, se eu colocar alguns dados, né, como disse o professor Jones. Aí eu vou ter as consequências. E aí eu vou ter que ter argumentos para participar, aliás, para seguir nesse debate. Entende? Então você tem que estar calçado ali, muito bem calçado, né? E eu concordo, a gente tem que fazer o jornalismo que é sério, mas tá bom, já falei demais, muito obrigada. Pode continuar provocando aí, Kellen. Boa noite. Seu microfone, professor Jones, está desligado, seu microfone está desativado. Agora. É só uma coisa, para mim estava indo e voltando aí, não sei se ficou meio desconectado a minha fala, eu acho que até que ficou tranquilo, professor. Eu acho que essa tecnologia virtual, né? Inteligência artificial já deveria reconhecer a minha voz já. Quando falar. Tipo o Google, a gente está falando, o Google já dá o resultado, né? Agradecer aqui o Lucas Braga, Patrickson Duarte, Thaís Silva, Otávio Abreu, Carla Torquato, Kellen Rocha, Bruno Afonso, Larissa Silva, Dayana Souza, Emanuel Rodrigues de Souza, Fran Costa, Graziele Pinheiro, professora Larissa Barros, Manu Passo... Manu, cadê o Manu? Passou direto aqui. Manu Passos, Cone Souza, Portal de Notícias Tela, Márcio Paz Barreto, grande comunicador e comunicólogo do estado do Amazonas. Obrigado. Dr. Fanuel Santos também está aqui com a gente. Maestro Mazinho, obrigado pela participação. Thaís Silva, Kellen Rocha também já foi. Enfim, são muitas as participações. Professor Tiago Herculano,
Vou ter um ponto aqui que não foi, na verdade, uma opinião, professor. Mas, às vezes, não só a opinião, mas a gente lembra aqui que aconteceu no passado recente o caso do Cleiton Pascarelli, nosso colega. Né? Quando a gente fala dos limitadores, ele sofreu aí, foi demitido de um grupo de comunicação, não por causa de uma opinião, mas por causa de um posicionamento. Tem uma pergunta dele, esperar o quê de um governo como esse? Não foi uma opinião, né? E isso foi suficiente para que a mídia amazonense e a cidade toda de Manaus discutisse as consequências que foram que o profissional teve que arcar, né, com sua demissão. Vou já ligar seu microfone. Eu também aqui vacilei no microfone. Isso não acontece só aqui, não aconteceu só aqui, né? Acontece em veículos de comunicação por todo o Brasil. Quando o jornalista ele emite uma opinião e que aquela opinião não agrada os donos, os diretores dos veículos de comunicação, ele obviamente sofre com represálias ou sofre uma pressão para que mude de opinião. Se aquilo se repete novamente e ele já sabe que a opinião da empresa não permite aquilo, ele vai sofrer as consequências com certeza, e uma dessas consequências é a demissão. A gente vê isso acontecendo muitas vezes, né, em vários veículos. Às vezes você faz uma pergunta profissional, embasada, para a pessoa errada, digamos assim, entre aspas, né? Que não, aquela pergunta não agrada aquele grupo de comunicação, aos donos e tudo mais, entra em conflito, e aí aquela pessoa acaba sendo demitida. A gente teve vários episódios disso. Na política existe muito isso, como a gente já falou aqui anteriormente, que muitos grupos de comunicação são ligados a políticos, né? E a política tem uma influência muito grande em vários veículos. A gente vê isso diariamente. Quando o jornalista ele tenta romper essa barreira, né? Ele sabe, obviamente, muitas vezes, que aquilo ali vai dar algum problema para ele. E aí ou ele se arrisca tentando, né, fazer, ou ele segue a linha da emissora. Aí é como eu já falei anteriormente, é uma decisão pessoal, né, da sua ética, de que caminhos você quer seguir. Então, se eu trabalho em determinada emissora, que eu sei, vamos dar um exemplo prático, né? Como eu já falei anteriormente, tem dinheiro do governo do estado, tem dinheiro da prefeitura, às vezes lá o veículo briga com o prefeito da sua cidade. E aí o que acontece? O prefeito vai lá e tira as verbas, o dinheiro que entra por meio da publicidade naquele veículo. Aí aquele veículo começa a falar mal da prefeitura, do prefeito, bater, os profissionais que estão lá dentro começam a fazer sempre matérias sobre isso, muitas vezes com fundamento, outras vezes um pouco até tendenciosas, né? Ou seja, eu estou naquele veículo, eu sei que eles agem daquela forma, que o pensamento deles é aquele, que eles não gostam de que falem de determinadas coisas, e eu tenho que pensar, eu quero me submeter a isso ou não? Né? Será que isso é certo ou é errado? Certo, se a gente vê o jornalismo profissional, deveria ser praticado de forma correta nos veículos, a gente sabe que não, que o jornalista deveria ser livre, né? E aí eu trago à tona formas da gente ter um jornalismo livre. Como é que a gente consegue ter um jornalismo mais livre? Aí o professor Hernan falou, mas o jornalismo está ligado a esse sistema capitalista, né? Que a gente tem que rentabilizar, senão não vai para frente. E é verdade, se não entrar dinheiro, como é que vai fazer o trabalho? Mas há uma discussão, que eu deixo até para uma próxima live, como uma sugestão aí para os professores, de alternativas, de um jornalismo mais livre, menos conectado, um jornalismo em que as pessoas paguem para obter informação e assim esse veículo se livre dessas amarras, né?
do dinheiro que vem do patrocínio. Então, a população patrocinando um veículo. Eu não sou especialista nesse assunto, não tenho fundamentos aqui, grandes argumentos, mas eu, às vezes, me pego pensando nisso e, às vezes, vejo profissionais da área falando sobre isso. Como é que a gente pode construir alguns veículos que não tenham essas amarras com governos, com empresas privadas? E existe uma experiência que a gente vivencia no país, que é o site Intercept, né? O Intercept, ele tem essa proposta do jornalismo em que as pessoas investem para ter uma informação mais aprofundada, uma investigação mais livre. Então, eles não recebem dinheiro de empresas nem de governos, mas sim de pessoas que todo mês ali colaboram porque acham que não tem um jornalismo mais isento, mais imparcial, que busca sempre a verdade, sem receios de estar falando de A ou B, sem receios de estar, de repente, fazendo uma reportagem, se prejudicando, se demitindo porque você falou sobre aquele assunto. Se demitindo não, sendo demitido porque você falou sobre aquele assunto. Então, acho que é uma discussão que a gente também deve trabalhar, ver as experiências que já existem fora do país desse tipo de jornalismo. Eu acho que fica até uma sugestão para uma próxima live, procurar especialistas, gente que está mesmo envolvido nesse processo e buscar esse tipo de jornalismo também, que pode ser uma outra opção aí, mais liberdade para os profissionais trabalharem. Mas é ainda uma coisa que engatinha, né? Não, é uma coisa ali muito, principalmente no nosso país, que ainda é um embrião ainda, né? Por isso o debate é importante. Eu gostaria de acrescentar sobre essa Maravilha. Professor, do financiamento coletivo. Só rapidinho, professor Jones. Eu tenho conhecimento de alguns casos na Espanha, ainda muito no início. Tenho conhecimento de um caso na Colômbia. Um veículo, aliás, uma produtora que tinha um telejornal dentro de um espaço de uma TV, como toda concessão pública, né? Essa concessão não foi renovada para essa produtora e eles entraram no financiamento coletivo. Só que foi um processo longo e doloroso, eu acredito, porque até atingir uma cota suficiente para manter uma produtora de jornalismo funcionando demora bastante, né? Mas eu acho que é um bom caminho, uma boa discussão aí para os próximos episódios. É uma mudança de consumo, né? Como as pessoas consomem notícias, como elas querem ter acesso àquela notícia, é uma mudança de comportamento também. Por isso esses financiamentos é você mudar, né, a cultura das pessoas, a forma como elas querem receber a notícia. Enfim, é um debate aí mais longo e mais profundo do que isso aqui que a gente está abordando, mas que merece ser debatido, porque são experiências que existem que, de repente, são difíceis, como o professor Hernan falou, mas que podem ser uma possibilidade, né? Perfeito. Já estamos, então, com 1h23, já aqui no finalzinho da nossa live. Muito tema, aliás, muito assunto dentro desse tema. Já fechando aqui a minha participação, vou responder a pergunta que está aí na tela. Luiz Beltrão diz o seguinte: é a opinião que valoriza e engrandece a atividade do jornalista, pois quando expressa com honestidade e dignidade, com a reta intenção de orientar o leitor, sem tergiversar ou violentar a sacralidade das ocorrências, se torna fator importante na opção da comunidade pelo mais seguro caminho à obtenção do bem-estar e da harmonia social, coisa que a gente não tem visto. Marques de Mello, professor Marques de Mello, em sua obra Gênero Jornalístico, diz que fazem parte do gênero informativo, nota, notícia, e aí aquele do opinativo que a gente já falou, começando lá do editorial. Mas aí tem um ponto importante para tudo isso, que é o gênero interpretativo.
né? Você só pode, aqui é que eu entro na questão agora aqui da aluna. O gênero interpretativo, ele auxilia o gênero opinativo, que é auxiliado pelo gênero informativo. Então, um vem seguindo o outro. E aí, Kellen, quando eu falei lá, né, que eu ouvi da especialista dizendo que chamar alguém de uma coisa que ela não é, se você não tem prova, você comete calúnia. Isso é jurídico. O professor Fonel estava aí, né? E ele sabe disso. Agora, se eu tenho provas, então a pessoa não tem do que me acusar. Agora, se eu não tenho provas e acuso, eu cometo um crime. Então, como profissional e como jornalista, eu não posso dar essa afirmação, se eu não tenho provas. Basicamente, aquela pergunta lá atrás. Baseado em quê? Mas fatos e argumentos. Beleza. Se eu sou responsável por uma nação e uma grande parte dela morre por conta do meu negacionismo, eu acho que a gente, aí já é achismo, mas a opinião embasada em cima disso, a gente busca, por exemplo, a epistemologia das palavras, né? O que é negacionismo e o que é genocida. Então, vamos lá. Vamos interpretar, porque aí entra o gênero interpretativo. Aí eu coloco aqui na tela agora. O gênero interpretativo me ajuda a formatar os meus argumentos. Deixa eu só ver se vai aparecer aqui. Cadê? Espera aí que meu computador está travando aqui. Tá, mas se não aparecer, eu queria colocar aqui na tela para pegar o significado. A professora Carla Castelo, ela tinha colocado lá atrás. Deixa eu ver aqui. Porque ficou dividido em várias partes aqui. Aqui, está como da faculdade aqui. Então, quando se pega a epistemologia da palavra, a origem da palavra, o significado dela, né? Então a gente não pode opinar, dar opinião sem base. Genocida, substantivo masculino, feminino, pessoa que ordena. Eu não sou a favor nem contra do presidente. Estou falando de opinião. Então, se eu vou interpretar dentro do gênero interpretativo, eu interpreto um fato, um texto, uma opinião, para eu dar a minha opinião. Eu preciso interpretar, saber interpretar. Então, eu vou interpretar o significado da palavra. Tá aí o significado. O que significa ordenar? É um verbo, é uma ação. Então, não tem registrado uma ordenança direta dessa pessoa. A gente sabe que o vírus é oriundo da China. Então, se a gente for pegar um responsável, é a China, né? Responsável pelo extermínio de muitas pessoas em pouco tempo, o vírus. Pessoa que cometeu genocídio, quem? Com as próprias mãos? Quem deliberadamente ordenou? Alguém ordenou? De um grande número de pessoas de todo grupo, religião, de uma cultura, grupos humanos, com a própria mão, essa pessoa é responsável através da utilização de diferentes formas de extermínio. E aí vai. Eu estou só levantando o ponto para a discussão, tá? E isso que o jornalismo faz. O jornalismo informativo, ele informa. E aí o internauta, o usuário, o leitor, o espectador, o ouvinte, ele tira as conclusões lá. Significado. Já foi isso aqui, né? Então, produz genocídio aniquilando grupos humanos através da utilização de diferentes formas de extermínio. Pobreza, né? E aí vai. Então, quando você pega a origem da palavra, aí você interpreta, jornalismo interpretativo. Mas está todo mundo falando. Será que é porque está todo mundo falando que eu também vou concordar? Bom, eu vou pelo menos entender o que significa a palavra para eu acusar a pessoa disso. Porque senão eu, como profissional, eu posso até dizer como uma pessoa qualquer, porque todo mundo tem opinião. Mas como profissional, eu tenho ética, respeito pela pessoa, pelo profissional, pelo cargo. Então é isso que a gente ensina aos nossos alunos. Muito cuidado com esse tipo de pegadinha, tá? Olha, interpreta, para você poder informar. É a ética que a gente vem batendo nisso desde o começo da live. E aí, professor, aqui eu já encerro a minha participação.
E aí, com vocês, quiserem fazer o fechamento aí do assunto, fique à vontade. Bem, só para fazer um adendo, né, a essa discussão, professor, eu acredito que o próprio termo de genocídio, né, ele teria que ter uma aplicação jurídica, né? Não estou dizendo que não vai acontecer a condenação. Algum juiz haverá de julgar o mérito dessa acusação, se houver pelo menos alguma acusação sobre isso, que na verdade não sei nem se existe embasado juridicamente alguma situação, algum processo, né, submetido ali a um tribunal internacional. Se isso vier a acontecer, né, e se ele vier a ser condenado, aí sim poderá se afirmar. Agora, o que são duas narrativas. Uma narrativa que acredita que, em havendo esse processo, ele seria condenado e sim, seria considerado genocida, e outra narrativa que acredita que não haveria o mérito para se fazer sequer essa acusação. No momento, não há essa constatação de que seja. Então, nós não, como jornalistas profissionais, é isso que o professor Jones diz, né? Nesse momento, não há essa possibilidade. Isso não é uma questão constatada. É apenas uma narrativa inicial sobre algo que lá na frente, havendo um julgamento, aí nós poderíamos ter, sim, um resultado sobre isso. Ou não. Porque você sabe que esses processos aí podem demorar anos e anos, até porque aí a gente terá o fato, né, professor? Rastrear, né? Será um fato, mas é uma coisa muito difícil de se rastrear, né? Convenhamos que é um processo extremamente complexo que pode levar aí até décadas. O caso do Chile, por exemplo, né? O Pinochet levou décadas para ele finalmente ser condenado por um processo. Então, são coisas aí que estão muito cedo, inclusive, para serem discutidas e colocadas como tão atuais, tão evidentes. Isso falta muito para a gente poder ter essa discussão já com base em dados, né? Essa é a minha última fala também, professor. Essa é a minha última fala também. Deixo agora os professores. Professor, então eu vou aproveitar também fazer a minha última fala aqui, agradecer a oportunidade, agradecer a participação de todos os alunos, de todos os profissionais. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, aprendendo com vocês também. E nas minhas considerações, eu gostaria de dizer o seguinte: o jornalismo ele é um aprendizado diário. Todos os dias nós estamos aprendendo, né? E é importante a gente salientar, ressaltar, justamente nesta noite que estamos falando de jornalismo opinativo na contemporaneidade, né? E eu já até escutei de algumas pessoas, chegaram inclusive a me perguntar: professora, existe de fato a pergunta foi mais ou menos assim: por que jornalistas numa certa bancada ficam emitindo opiniões? Entende? Então, assim, vocês são pagos para isso também? Então, quem não está na academia, quem de fato não faz parte do mundo do jornalismo, do universo do jornalismo, tem essas dúvidas, né? E hoje a gente deixou muito claro a respeito disso, sobre os gêneros jornalísticos. O jornalista, ele pode sim opinar, ele tem especialização, na maioria das vezes, para isso. Por que o engenheiro pode opinar, o advogado pode opinar, o professor pode opinar, o enfermeiro pode opinar e o jornalista não pode opinar? Então, é claro, nós temos que opinar com fundamentação teórica, como a gente conversou aqui, com embasamento. Nós não podemos falar de qualquer maneira, de qualquer forma, até porque os termos não são neutros, né, professor Jones? Então, os termos não são neutros, nós precisamos fundamentar o que nós estamos falando. Então, é isso, gente. Então, o jornalismo... Regras, né? Exato, o jornalismo com responsabilidade, porque senão você acaba com o seu próprio marketing, né? O marketing pessoal é destruído. Então, nós temos aí que sempre, o professor Tiago também tocou nessa questão, né? Nós sabemos, nós conhecemos quando o jornalista ele tem credibilidade, ele tem toda uma carreira, aí tem toda uma história no jornalismo, isso precisa ser levado em conta, construiu uma história de credibilidade. Então, por isso, você que é acadêmico de jornalismo, você que aí está nessa caminhada, então, nunca abra mão dessa responsabilidade, desse compromisso com o jornalismo. Por aqui eu vou me despedindo, uma ótima noite a todos vocês.
Obrigado, professora. Até mais. Posso falar, professor? Pode. Me despedindo, agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui, agradecendo a todos que participaram. Obrigada pelos ensinamentos de todos os professores. E lembrar aqui que o Código de Ética do jornalismo, ele fala que o jornalista brasileiro não diz, o Código de Ética não diz que ele não pode se posicionar publicamente, né, sobre o que ele pensa, ele pode. Ele estabelece, sim, outro sim, que deve zelar em divulgar apenas a verdade e que a população seja informada dela sem manipulação dessas informações. Então, esse é um princípio basilar, né, que a gente deve seguir. Mas, acima de tudo, eu queria fazer esse chamado, né, nesse novo semestre. Tivemos muitas oportunidades de lives e de leituras, e os... Cadê a professora? Oi? Tá caindo muito para mim, eu vou dar boa noite, agradecendo. A gente tem que ler muito, tá? E estudar. E se comportar como tal. Obrigada, gente. Maravilha. Professor Tiago Herculano. Agradecer também a todos por essa oportunidade de estar aqui discutindo, né? Debatendo, falando, conversando sobre esses assuntos tão importantes para a prática do jornalismo profissional. Então, fiquei feliz aí em participar mais uma vez dessa live. Agradecer a contribuição de todos os professores que trouxeram muito conhecimento para nós, os alunos, os estudantes, os profissionais que participaram aí por meio do chat, perguntando. Várias provocações foram feitas, várias questões foram levantadas, que todos aí continuem pensando sobre esses assuntos que foram debatidos aqui nesta noite, continuem discutindo, estudando, pesquisando e tentando entender para que vocês possam ir muito mais além aí na carreira de vocês. Então, eu desejo aí uma boa noite a todos, um bom resto de semana, um abraço e obrigado aí pelo convite de participar da live, e que no próximo semestre vocês estejam na faculdade discutindo e debatendo esses temas também com os professores. Um abraço a todos. Maravilha. O senhor fechou com a frase X da questão. Como diz o professor Belmiro, que está aí, né? Questão 5. Provocações. É isso que a opinião faz. O jornalismo opinativo faz. Provocações. Né? E aí a gente encerra aqui, lembrando que dentro desse gênero do jornalismo opinativo, em todas as mídias tradicionais, televisão, rádio, revista, livro, agora podcast, videocast, programas de debates, programas de entrevista, a mídia em si ela está permeada pela opinião. Especialistas para falar opinião todo dia. E aí a gente tem o editorial, que é a opinião do veículo de comunicação, a gente tem um comentário do profissional, a gente tem um artigo, algo mais refinado, mas a crítica está ali também, a gente tem a resenha, a gente tem a coluna, tem a crônica, que é algo mais romanceado, mas não deixa de ser uma crítica, a caricatura, que tem a charge, que tem o cartoon, que tem a tirinha, a gente viu a problemática que foi lá no caso da charge de Maomé, né, deu até morte. Então, é uma provocação, essa última palavra aí o professor Belmiro está rindo, do professor Tiago. Então, jornalistas, esses elementos aí. E aí, gente, agradecer, vocês são 10, né?
trabalhe com os melhores. Faculdade de Boas Novas selecionou os melhores, né, professor Belmiro? Agradecer aí o portal Comunica M, que fez aí a transmissão também, e está deixando aí, olha, investigativo, científico, enfim, já tem pautas para a gente aí fazer lives aqui sobre esse assunto. Obrigado aos acadêmicos todos, o Márcio Paz Barreto, obrigado, Márcio, parabéns a toda a equipe de professores, deixa eu colocar aqui o comentário aqui, a toda a equipe de professores da FBN, todos os grandes profissionais, em especial a professora Carla. Beijo! E aí, professora Carla? É da família! Então, da família está em casa. Professores, obrigado. Quem interagiu conosco, essa live é uma realização, organização do curso de Comunicação Social com habilitação em jornalismo da Faculdade Boas Novas. Agradecimentos especial à direção da FBN, professora e diretora-geral Maria José Costa Lima, coordenação também na pessoa do professor Hernan Gutierrez, que abrilhantou aqui essa transmissão, e a vocês, professores, né? Agradecer a Rosário, não pôde estar, amiga Rosário, professora Carliane também, professor Tiago Herculano, a professora Carla Castelo Branco, professora Tatiana Lima, e a todos os demais da Faculdade Boas Novas. Muito obrigado, até o próximo encontro. Professor Jones, somente um detalhe, professor Jones. Sim. Não esquecendo que estamos com o vestibular em andamento, professor, estamos aí em vestibular. Você que quer estudar jornalismo pode vir para a Faculdade Boas Novas e estudar com esse timaço que está aqui escalado hoje, muitos outros talentos aí que não puderam estar no dia de hoje. Então você pode acessar o nosso site, que está presente o tempo todo aqui, está na descrição também, fbnovas.edu.br, ou entrar em contato pelo nosso WhatsApp, 92981212373. Envie uma mensagem, entre em contato e faça parte do time Jornalismo FBN, aqui fazendo assim a nossa prova de seleção e se incorporando no primeiro período agora a partir do mês de agosto. Era somente esse último recado que eu não poderia esquecer, professor. Forte abraço, muito obrigado a todos, inclusive os professores que estão aqui no seu momento de descanso e também a todos os que estiveram aqui acompanhando a live, o Márcio, né, o portal que está aqui também acompanhando, uma honra estarmos aí com pessoas, né, que são reconhecidas, meios reconhecidos que fazem jornalismo aqui dentro da nossa cidade. Lembrando também o formulário, né? O professor Jones colocou aqui para você receber o formulário, para receber o certificado, desculpa, de horas complementares, são 2 horas. Por favor, preencha aí, vou deixar aberto até mais algumas horas aí, tá? Depois fecha aí, vai receber o certificado quem preencher os dados. Obrigado, títeres. Até a próxima. Boa noite. Até a próxima. Boa noite a todos. Tchau, tchau.